Quando a gente fala de lesões gengivais de origem sistêmica, então existem algumas desordens mucocutâneas que têm manifestações gengivais. Alguém lembra de alguma? Isso aí. Então, o líquen plano, acho que é das características mais... Qual é a característica mais patognomônica do líquen plano? As estrias de... Não era? Wickham, né? Vai chegar lá. Ai, meu Deus. Tenso. Deve ter saído do trilho. Eu quebrei a porta. Você quebrou a porta? Marcelo, Alexandre, eu acho que Acho que eu destruí o patrimônio. Pronto, agora vai ficar todo mundo trancado aqui sem poder sair. Não? Nada. Então, das mucocutâneas, a mais comum que apresenta manifestação gengival é o líquen plano, tá? E aí essa manifestação gengival ela é encontrada em quase metade dos pacientes que apresentam o líquen. Já vi muitos concursos pedindo questão de líquen plano, tá? Desconforto significativo com potencial pré-maligno, e aí para ele desenvolver se tornar uma lesão maligna em até 2% dos casos. Como manifestação, a gente tem essas estrias que vocês me falaram, que são as estrias de Wickham. Então, já vi questão de prova, onde perguntava qual era a patologia, e aí que apresentava essas coisas, e uma delas eram as estrias, então rapidinho dá pra gente chegar ao líquen plano, prurido, e podem permanecer por anos. Oi, tudo bem? Só para não perder a Cuidado. Obrigada. Os aspectos clínicos podem ser papular, reticular, forma de placa, atrófico, ulcerativo e bolhoso. Também já vi questão, vai estar no final da apostila de vocês, perguntando quais os aspectos clínicos do líquen. E aí a gente tinha que saber quais eram. O regime terapêutico, controle de placa, que geralmente é o que a gente faz em todos os casos de doenças gengivais e periodontais. Tratamento antifúngico, pode ser usado corticosteroide tópico também. Depois do líquen, a gente tem o pemphigoide, tá? Que vai acontecer o quê? Acontecem bolhas que separam o conjuntivo de epitélio. Então, isso acontece no pemphigoide. Porque outras patologias, essas bolhas acontecem em outra região, tá? No caso do pemphigoide, é na membrana basal. Então, você separa epitélio de conjuntivo entre os dois. Existe o pemphigoide benigno da membrana mucosa, e é onde só as mucosas vão ser afetadas, e o pemphigoide cicatricial, que é aqueles que vocês veem nos livros de patologia, que tem um aspecto muito pior, que o paciente tem aqueles sintomas oftálmicos também. A predileção é por mulheres acima dos 50, estou quase lá, eu e a sua sogra. Cavidade bucal costuma ser o primeiro local da atividade da doença. Então, manifestação deles: lesões descamativas da gengiva, eritema na gengiva inserida, bolhas, e aí tem o sinal de Nikolsky positivo. Vocês já ouviram falar nisso? Que a gente é aquele que a gente aperta e a bolha se forma, né? As manifestações: as bolhas intactas, elas são amareladas ou hemorrágicas, e aí elas vão ser rompidas. Vão ficar as úlceras, e o tratamento você tira a placa também, assim como no líquen plano, uso de clorexidina e corticoide tópico. Aí a gente passa agora para o pênfigo vulgar, que é autoimune. E aí a formação de bolha é intraepitelial. Vocês lembravam que a outra era separando o epitélio de conjuntivo? No caso do pênfigo vulgar, é dentro do epitélio. Um era entre um e outro, e nesse é dentro do epitélio. Pode ocorrer em qualquer idade, é mais observada na meia-idade ou nos idosos. A formação das bolhas, as lesões são úlceras afitosas, são descamativas, têm erosão e ulceração. Tratamento: o paciente deve ser encaminhado rapidamente para o dermatologista, fazer controle de placa dele e corticosteroide tópico. Mais outra, eritema multiforme, doença vésico-bolhosa,
recorrente. A síndrome de Stevens-Johnson é a última forma do eritema multiforme. E parece ser uma resposta imune aos queratinócitos. Então, o mal-estar geral desse paciente vai preceder o início das lesões, tem uma variante autolimitada com envolvimento bucal mínimo, tá? E aí tem a variante progressiva também, que é muito grave. Ocorre em qualquer idade, indivíduos mais jovens, e aí chega a envolver em até 60% dos casos a mucosa bucal. Característica, a gente tem tumefação de lábio, formação de crosta no vermelhão do lábio, que eu acho que é uma das mais comuns e mais sabidas, né? E as bolhas se rompem e deixam úlceras. Tratar controles de placa, vejam que a gente viu controles de placa em todas elas, né? E corticosteroide tópico e sistêmico. Mas outro famoso, lúpus eritematoso. Não é famoso? É uma doença o quê? Autoimune também. Agora tá, assim, não sei se vocês têm acompanhado, mas uma série de artistas conhecidos mundialmente estão comunicando que tem o lúpus, né? Acho que essa Selena Gomez é uma que fez até um transplante renal. Né? Ela fez recentemente, uma amiga dela doou o rim para ela. Quem mais que tem lúpus? Lady Gaga. E teve alguém, eu não sei, eu acho que é algum parente de algum Backstreet Boy, mas isso da minha época, né? Vocês nem conhecem Backstreet Boys, mas alguém tinha também lúpus, né? Hoje é One Direction, né? É. Não é? Ai, gente, depois que eu virei sogra dela, eu falei, gente, tô chocada. Mas vocês não são da época de Backstreet Boys, né? Jura? Bye, 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 bye. Jura? Gente, mas eu tinha 18 anos na época de Backstreet Boys. Vocês tinham 7. Não. Eu não posso mais fazer o concurso. Você tinha 10? Aí você tinha foto do Nick Carter no... Nossa, daquele álbum Milênio, que eles são de branco, assim. Não é? Não é? Lembro. Eu tenho até hoje. Nunca gostei do cabelo do Justin Timberlake daquele jeito. Era do NSYNC. Ele cantava bye, 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 bye. Não era? Namorava Britney nessa época. Toda de jeans, que eles foram, inclusive, matching no Grammy, sei lá, o EMA, não, era Music Awards, MTV, acho que foi um MTV desse da vida aí. Então, voltando, depois de viajar no tempo, 15 anos. Falando de lúpus, então ela é uma doença autoimune, e aí a formação de anticorpos contra o tecido conjuntivo. Então é mais prevalente em mulheres, na verdade a gente está saindo perdendo, porque nenhuma dessas eu li que era mais prevalente em homens, então a gente só, né, sendo prejudicada. Ele pode ser discoide sistêmico e cutâneo. A lesão ela se apresenta como uma área atrófica central e pequenos pontinhos brancos, úlceras, lesões acastanhadas na gengiva e lesões as mais, acho que características de paciente com lúpus são as lesões em asas de borboleta, né, na face. Tratamento com corticoide sistêmico, anti-inflamatório e antimalárico, lembrando que não é a gente que faz esse tipo de tratamento, né? Além disso, a gente tem as desordens multicutâneas induzidas por medicamentos, como a gengivite hiperplásica, que pode ser, assim como vocês me falaram, desencadeada pela nifedipina, fenitoína e ciclosporina A. E aí, além disso, com antineoplásicos, enfim, azatioprina. Além disso, reações alérgicas. Então, alguém me fala aí uma coisa odontológica que dá muita alergia no paciente que faz alteração. O povo da prótese. O acrílico, né? Aí você tira a prótese total, fica desenhada igualzinho. Não fica? Não é assim? Jura? Ficou grave assim? Foi tudo? Uhum. Mas ficou feio. Então, assim, isso aqui dá pra ver o grampo, né? Onde passa a grade.
Então, assim, a gente pode ter alergia aos materiais restauradores, ocorre aí de 12 a 48 horas depois do contato, geralmente o mercúrio e níquel, o ouro menos, né? E os acrílicos das próteses, por exemplo, os provisórios. As lesões podem ser brancas, vermelhas, podem ser ulceradas ou não, confinadas. Geralmente elas ficam confinadas à área de contato. Então aqui é um exemplo clássico do confinamento da área de contato. E você remove a causa da sua alergia, você tem a remissão do seu problema. Além disso, a gente pode ter a reação aos alimentos, que vão levar à tumefação. Só esse tipo multiplicado, acho que eu copiei, botei no lugar errado, mas enfim. Será que é isso? Está escrito? Eu não lembro. Então, a imediata e a retardada, isso aí. Ué. Paciente, a gente conhece, a gente ouve muita história de paciente alérgico a amendoim a pólen de vidroeiro. Isso eu realmente nunca conheci uma pessoa alérgica a pólen de vidroeiro. Tipo assim, né? Eu acho que eu nunca fui apresentada a um pólen de vidroeiro. A você eu já fui apresentada umas 3 vezes, mas ao pólen de vidroeiro eu nunca fui apresentada. A gente pode desenvolver reações também aos dentifrícios e colutórios, os chicletes, tá? As manifestações pode se apresentar como forma de uma gengivite edematosa, ulceração, branqueamento, quelite, e a resolução depois que você suprime o uso. Então, eu nunca peguei um paciente em consultório que tivesse tido alergia a isso. Vocês já pegaram algum? Não, eu também nunca peguei, não. Acho que, na verdade, a única pessoa que eu peguei com alergia, que teve manifestação mesmo, foi um paciente alérgico a... Como é o nome desse chiclete que não tem açúcar, que é famoso? Trident, de canela. Então, acho que era mais a canela do que... Outras manifestações gengivais e condições sistêmicas. Então, a gente tem doença de Crohn, né, que é o infiltrado da granulomatoso crônico na parede da curva do ilho. As lesões bucais são semelhantes à do trato gastrointestinal. Então, o tratamento, a injeção intralesional de esteroide 1 a 2 vezes por dia, controle de placa. Então, vejam, o controle de placa está em todos. A leucemia, que as manifestações gengivais incluem tumefação, ulceração, peteca, eritema, sangramento espontâneo, né, e podem ser os primeiros sinais da doença. O tratamento, o controle de placa por nossa parte, usar a clorexidina, acho que está escrito errado aí, porque está faltando um dina ali, né, e acompanhar junto com os médicos desse paciente, que afinal de contas é uma doença grave, né, com manifestação oral. Além disso, temos as lesões traumáticas, que podem ser autoinduzidas, iatrogênicas ou acidentais. Então, lesão química pode ser por clorexidina, queimadura por AS, por cocaína, descamação devido ao detergente do dentifrício, inflamação e necrose gengival. E elas são reversíveis. Então, a gente para de usar aquilo ali que está causando, obviamente ela vai se reverter. Pode ser hiperceratose, ceratória friccional, laceração da gengiva, que pode levar à recessão gengival também. Tá? Opa! Além disso, a gente tem a lesão térmica, que elas podem ser queimaduras. O que acontece muito, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas na literatura eles reportam agora com o uso do... Agora não, né, já tem um tempo, com o uso do micro-ondas. A gente às vezes coloca uma coisa no micro-ondas e aí, como ele não descongela ou esquenta tudo do mesmo jeito, é uma coisa mais... tipo essas lasanhas congeladas, aí você esquenta demais uma parte, não esquenta a outra, aí o indivíduo não reconhece aquilo ali, vai lá, coloca na boca, está quente demais e aí acaba se queimando. Reações de corpo estranho também, que fazem o quê? É o mais conhecido com o quê, Lucas? O que faz reação de corpo estranho? Que é mega conhecido. Geralmente está associado à presença de corpo estranho. Abscesso gengival, não é? Lembra do abscesso gengival? Mas está lá na parte de abscesso.
Então, essas ulcerações epiteliais podem ser causadas por abrasão ou corte, né, que possibilitam a entrada do material estranho lá no conjuntivo, e a gengivite por corpo estranho, que vai causar inflamação gengival associada a corpo estranho. A lesão pode ser crônica, se a gente não tirar o corpo estranho de lá, dolorosa, vermelha ou branco avermelhado. Aí agora a gente vai começar o bem bom da situação com a periodontite crônica. Então a gente viu que as outras lesões, se você tira o estímulo, você tem a remissão delas, a regressão, não é isso? No caso das periodontites, seja ela crônica ou agressiva, a partir do momento que a gente perdeu a inserção, a gente perdeu a inserção. Tá? Se perdeu o osso, está lá o defeito da sua doença. Então é induzida por placa. E falando de periodontite crônica, a gente vai ver alteração de cor, textura, volume da gengiva marginal. Você tem a periodontite ativa, você começou com uma gengivite, certo? Então você tem todos aqueles sintomas no periodonto de proteção. Vai acontecer sangramento à sondagem, redução da resistência dos tecidos a moles marginais à sondagem, ou seja, você vai ter aumento da profundidade de bolsa à sondagem, PBS é profundidade de bolsa à sondagem. A gente vai perder inserção, pode ter recessão da margem gengival, perda de osso alveolar, exposição de furca, aumento da mobilidade e eventual esfoliação do dente. Quando vocês estiverem fazendo o diagnóstico diferencial entre periodontite crônica e agressiva, a gente faz o diagnóstico com base na exclusão da periodontite agressiva. Então, a gente tenta classificar nosso paciente com periodontite agressiva. Se não der, ele tem crônica. Então, é basicamente assim que a gente faz o diagnóstico, tá? E o tipo de perda, o tipo de padrão de perda óssea é um dos critérios que a gente usa para fazer. Ele não é conclusivo, mas como um tem um padrão diferente da outra, a gente usa para comparar clinicamente. Então, por exemplo, a gente tem dois padrões de perda óssea, basicamente. O padrão plano ou horizontal e o angular ou vertical. Então, um deles está mais associado a um tipo de periodontite do que o outro. No caso da periodontite crônica, o padrão que a gente vê mais frequentemente é o da perda óssea horizontal. Ou seja, todos os meus sítios perdem osso, não é no mesmo intervalo de tempo, mas é homogêneo, mas eu tenho um jeito, acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas enfim, se eu tenho dois sítios, um do lado do outro, eles dois estão perdendo inserção não é ao mesmo tempo também, mas com a mesma velocidade, a gente vai ter a perda óssea horizontal. Então imaginem os dentes um do lado do outro e o osso está passando aqui, certo? Com crista óssea. Então a gente tem perda óssea junto. Então o osso todo abaixa horizontalmente. No caso da periodontite agressiva, o padrão é angular, ou seja, um sítio perdeu o osso muito mais rápido do que o sítio vizinho, tá? Então formam esses defeitos angulares junto às raízes dos dentes, que geralmente estão associados ao primeiro molar superior. A gente vê defeitos angulares enormes. Então, quando vocês pegarem questão de prova que vira e mexe, pelo menos uma questão de diagnóstico diferencial, eu vejo nas provas de concurso, né, se eles colocarem, perdeu o osso vertical, angular, está geralmente associado a periodontite agressiva. Então lembra do amoxicilina e angular, né? Tudo agressivo. Se não me engano, tem um quadro aí para vocês, está escrito isso aqui, não tá? Prevalência em adultos, localizada, não sei o que, não tem? Esse quadro, eu tirei, não é da bibliografia de vocês, eu tirei do livro da Sobrap, de 2011, porque eu achei que de forma didática, para quem não é periodontista, para quem não se lembra, explica de uma boa forma, para você chegar ao diagnóstico diferencial. Mas ele não é do LIND, tá? Então, no caso da periodontite agressiva, a prevalência é maior, da crônica, a prevalência é maior em adultos, mas pode acontecer na dentição decídua, tá? A quantidade de destruição do tecido periodontal está relacionada aos fatores. Então,
é proporcional a minha quantidade de cálculo e placa à destruição que eu venho sofrendo, diferente da periodontite agressiva. O cálculo subgengival está presente nos sítios doentes. Ela ainda pode ser dividida em localizada e generalizada. Ou seja, se eu contar lá, vocês sabem fazer esse diagnóstico da generalizada e localizada, quem não é o pessoal da pério? O que foi isso? Não? Sabe? Lembra? Não? Não sei. Vocês lembram? Povo, pode falar, gente. Sabe? Não lembra? Lembra? Mais ou menos não lembra? Então é assim. Então, por exemplo, a gente tem facilitar a minha vida, tá? Se eu tenho um paciente com 10 dentes, quantos sítios a gente tem em cada dente? Ele tem quantos sítios no total? 60% não são 100% dos sítios dele? E aí, quantos? Aí eu quero saber a porcentagem, para saber se é localizada ou generalizada, porque até 30% é localizada, acima de 30% generalizada. Aí eu vou contar lá no meu periograma quantos sítios desse total de 60 meu paciente perdeu inserção. Então, para facilitar a minha vida, eu vou dizer que ele perdeu inserção em 30 sítios. Aí a gente faz a regra de 3. Então, 60x. Vai dar 50%, não é isso? Então, eu estou dizendo aqui que do total de 60 sítios do meu paciente, 50% desses sítios perderam inserção. E aí eu sou o quê? Periodontite crônica generalizada. Beleza? Para a gente fazer isso aqui, para saber se é agressiva, é generalizada ou localizada, é diferente, tá? Quando chegar lá eu explico para vocês. A gente faz de outra forma, não é baseado no total de sítios. Então, a inflamação gengival é invariavelmente um componente da periodontite crônica e a gengivite vai preceder o início da periodontite. O desafio bacteriano, ou seja, meu paciente acumulou placa e cálculo, vai induzir a gengivite mais a resposta do hospedeiro, ou seja, a sua suscetibilidade que vai determinar se a periodontite vai acontecer ou não. Então, precisa de vários anos de exposição à placa e cálculo. Por isso que a prevalência é maior em adultos mais velhos. Tá? A suscetibilidade, ela pode ser relacionada a fatores do hospedeiro, como origem genética, e os indivíduos apresentam respostas diferentes com a mesma quantidade de placa e cálculo, e ela pode ser considerada, a gengivite, um fator de risco para periodontite, obviamente, porque a gente não tem periodontite sem ter tido gengivite antes. É a forma mais comum de periodontite, gengivite é a forma mais comum de doença periodontal. As formas avançadas, ou seja, periodontite, são vistas apenas em 10% da população. Em estudos, em pesquisas científicas, vocês vão encontrar prevalências maiores, mas o livro do Linde diz que são 10% da população. A idade de início e a taxa de progressão vão variar, são influenciadas por fatores genéticos e de risco ambientais. Então, olha lá, a prevalência, a extensão da perda de inserção. Ela é considerada baixa se o paciente perdeu inserção entre 1 e 10 sítios. Ela é considerada média de 11 a 20 sítios e alta mais de 20 sítios doentes. A progressão geralmente é lenta. Em algum estágio ela pode ter um pico de reabsorção óssea e perda de inserção mais rápida, mas geralmente é lenta. E a destruição não vai afetar todos os dentes da mesma forma. Não vai afetar da mesma forma. Fator de risco. Então, o que é o fator de risco? Vocês já ouviram falar em fatores de risco, certo? Então, aumenta a minha predisposição a ter uma determinada doença, não é isso? Tá. Então, o Linde, ele define fator de risco como um aspecto ou estilo de vida, uma exposição ambiental ou uma característica herdada ou inata que, baseada na evidência epidemiológica, é conhecida por estar associada a determinada doença. Então, qual o fator de risco está associado com a nossa doença periodontal? Tem a bactéria. O que mais? De comportamento. Um fator comportamental de risco. Mas o maior fator de risco é a periodontite? Tabagismo. Falou? Quem falou? Eu falei fumo.
Jura? Não ouvi. Juro que a gente está surda. Não ouvi. Eles podem ser parte da cadeia causal ou predispor. Então, o tabagismo causa periodontite, por exemplo? Não, ele predispõe o indivíduo a ter periodontite, mas ele não causa. O que causa periodontite? Placa e causa. O fator de risco ele aumenta a probabilidade de contrair a doença ou ter de forma mais grave. Então, vamos supor que eu, invariavelmente, tabagista ou não, ia ter periodontite. Se eu fumar, o que vai acontecer? Vai piorar a minha doença, vai ser mais grave e mais extensa, ou seja, cometer mais sítios. Fatores de risco, a gente tem placa bacteriana, idade, tabagismo, doença sistêmica, estresse e genética. No livro eles estão como fatores de risco, tá? A placa é composta... Esses são etiológicos, a placa e o cálculo é etiológico, é o que causa. Um livro só, esses daqui. Opa. Fator de risco, você tem que ter um micro-organismo, periodonto patógeno, senão a gente não tem doença, né? E aí, idade, tabagismo, doença sistêmica, estresse genética. Mas a gente sabe que algumas coisas estão ligadas, não necessariamente ao fator causal, mas são mais indicadores de risco e fatores predisponentes do que realmente fator de risco que já são consolidados, tipo tabagismo e diabetes. Então, a placa tem que ter micro-organismo específico para agredir o periodonto, tá? E o biofilme é um fator crucial para que ocorra a doença. Sem ele, a gente não vai ter. Os biofilmes microbianos vão começar a periodontite crônica e a resposta do hospedeiro, os fatores de risco, predispõem à destruição desses tecidos e à perda de inserção. Beleza, isso tudo vocês sabem. Idade. A prevalência da periodontite ela aumenta com a idade, tá? E aí, é o que a gente está falando agora de fator de risco, é ou não é? Então é improvável que só o fato de envelhecer te deixe predisponente a ter a doença periodontal. O que acontece? Quanto mais velho eu sou, eu estou sofrendo os efeitos daquilo ali, da microbiota, há mais tempo. Então eu estou há mais tempo recebendo esse estímulo negativo, tá? Não pelo fato de, com a idade, pronto, periodontite. Então você tem o efeito cumulativo da doença ao longo da vida. Já o tabagismo, ele aumenta o risco até 7 vezes do paciente ter periodontite, prejudica a resposta ao tratamento, então o paciente, depois que a gente trata, ele ganha menos inserção, ele responde de uma forma pior. E os sinais e sintomas são mascarados pela diminuição do sinal inflamatório. Então, o paciente tabagista, ele é inflamado? Ele é inflamado. Mas, clinicamente, ele tem manifestação visível igual um paciente normal? Não. Então, os sinais clínicos de inflamação dele, o que a gente vê clinicamente, mascara a situação dele, né? A gengiva dele não é vermelha, a gengiva dele não sangra facilmente, né? Quando a gente fala de doença sistêmica, né, quais as doenças sistêmicas que podem influenciar no curso das doenças periodontais? Geralmente doenças que é onde há redução do número e função dos polimorfos nucleares. As drogas, fenitoína, nifedipina e ciclosporina, que nem vocês me disseram anteriormente, alterações hormonais, mas sempre no final ainda faltam estudos para concluir, né? Esse daqui é aquele meu pacientezinho que eu falei para vocês, o diabético, né? Então, foi esse primeiro molar, os 4 primeiros molares que a gente perdeu, né? Meu pacientezinho chegou lá assim. Falei, não, gente, isso não é paciente saudável sistemicamente, não é só por causa da placa. E aí veio a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada dele. Então, geneticamente, a gente tem os polimorfismos. Tem pacientes que produzem citocinas demais. Então, tem alteração do gene da interleucina 1 beta, por exemplo, que acelera o quê? A absorção óssea. Então, os pacientes têm o risco aumentado. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de periodontite agressiva. Em relação à periodontite crônica, alguém tem alguma dúvida? Não? Pessoal do online, se tiver alguma dúvida, é só me mandar e-mail. E aí a gente vem para a periodontite agressiva, que tem progressão rápida. Então, enquanto a crônica demora um pouco mais para o indivíduo ter, a periodontite agressiva começa com o indivíduo mais jovem
E os episódios de perda óssea, eles são muito mais rápidos. Então, são muito mais raras, são graves, por isso que a gente não classifica conforme a gravidade. Vocês lembram como faz a classificação da gravidade da crônica? A gente fez periodontite crônica, localizada ou generalizada com base nos 30%. E grave, leve, moderada e grave, a gente faz da seguinte forma. Se o paciente perdeu de 1 a 2 milímetros, quando você faz lá o periograma, você vai ver a perda de inserção. Se ele perdeu de 1 a 2 milímetros, ele é classificado com periodontite leve. Se ele perdeu de 3 a 4 milímetros, ele é classificado como periodontite moderada. E se ele perdeu 5 milímetros ou mais de inserção em algum dente, ele é classificado como periodontite grave, tá? Quando a gente tem aquele periograma todo cheio de número, como é que a gente vai fazer? Meu paciente perdeu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, teve 1, 3 e 1, 5. O que ele é? Leve, moderado ou grave? Então, vou dar uma cola aqui pra gente ajudar. Ó. Leve é 1 a 2 milímetros, moderada 3 a 4, não é isso? E grave é maior ou igual a 5. Então, vamos supor que no meu periograma, meu paciente perdeu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 em tudo. 2 sítios que ele perdeu 4 e um que ele perdeu 5. Ele tem periodontite crônica localizada leve, moderada ou grave? Porque basta um sítio, a periodontite dele é grave, porque basta um sítio dentro dessas classificações, a mais alta, para ele ser encaixado naquela classificação, tá? Então, se eu tiver perda de inserção 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 micro 5, ela vai ser grave, tá bom? Então, basta um sítio para a gente classificar na maior gravidade. Ela começa em pacientes muito mais jovens e não necessariamente está limitada a indivíduos abaixo dos 35 anos, tá? E tem uma tendência de se desenvolver em uma mesma família. Então, geralmente, quando o paciente chega com periodontite agressiva, você pergunta, quem teve na sua família? Pai, mãe, você tem filhos? Seus filhos já apresentaram? E tem uma agregação familiar marcante, coisa que não acontece na periodontite crônica. Então, a flora é altamente virulenta, composta especialmente por quem? Isso aí. Apresenta-se precocemente, então começa muito antes do que a periodontite crônica. O diagnóstico requer exclusão da presença de doença sistêmica. Então, se o paciente apresentar uma doença sistêmica que comprometa resposta imune ou inflamatória, automaticamente ele não vai ter periodontite agressiva. Então, vamos lembrar lá, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, para vocês não errarem em prova nenhuma de concurso, eles te deram um caso clínico. Se falarem que está mais relacionado com AA, quem é? Agressiva. Se estiver mais relacionado a gengivales, crônica. Beleza. Se tiver perda óssea angular, horizontal, crônica. Isso aí. E aí, o meu paciente tem um problema sistêmico, como, por exemplo, diabetes. Eu posso ter periodontite agressiva? Não. Por quê? Porque é uma doença sistêmica que altera resposta imune e resposta inflamatória. Então, toda vez que meu indivíduo que eu estou examinando tiver uma doença sistêmica que comprometa o paciente dessa forma, a gente automaticamente exclui o diagnóstico de periodontite agressiva e classifica esse paciente como periodontite crônica. Certo? Beleza. E aí ela pode ser localizada ou generalizada. Mais uma vez, esse daqui eu tirei do livro da Sobrap, mas é só para vocês perceberem melhor a diferença, mais didaticamente a diferença entre uma e outra. Então, a localizada, ela acontece muito, um paciente muito mais jovem mesmo, né? A generalizada está ali na casa dos 20 e muitos, 30 anos. Na localizada, vamos lá, agora a forma localizada e generalizada, para vocês nunca mais esquecerem. Vocês lembram que na forma crônica a gente classificou conforme a porcentagem de sítios, não foi? Na agressiva a gente faz com dentes afetados. Todo mundo lembra disso? Lembram? Não? Então tá, vamos lá. Na periodontite agressiva a gente vai ver primeiro os molares e incisivos. Não é isso? Por quê? Porque a doença, a periodontite agressiva, ela tem predileção por dente. Então, primeiro os molares e incisivos. Ela vai ser localizada quando afetar primeiro o molar,
incisivos e mais até 2 dentes, que não são incisivos e primeiros molares. No caso da generalizada, a gente vai ter primeiros molares, incisivos e mais 3 dentes afetados. Certo? Então, olha que bizarro. Se eu tiver um caso assim, o paciente tem o 11, o 12, o 21, o 22, o 31, o 32, o 41, o 42, o 16, o 26, o 30, oxi, o 36, o 46 e o 47. É o quê? É localizada, não é? Ah, mas olha só que legal. Peraí, eu vou piorar a vida de... Ela é localizada? Então tá, então vamos lá. Por quê? Só comete incisivos, primeiros molares e até um dente a mais, né? Aí olha que maneiro, quer ver? Aí a gente faz assim, ó. Um 11, um 16, um 13, um 23 e um 43. Fala comigo, fala que eu te escuto. É generalizado. Agora, não é bizarro isso? Não é bizarro isso? Não é bizarro isso? Mas é generalizada. Por quê? Afetou primeiros molares, incisivos, no caso aqui um de cada, e 3 dentes ou mais, que são de outros grupos que não são primeiros molares e incisivos. Agora você olha para isso e me fala, uma doença que afeta 3, 5 dentes é considerada forma generalizada, enquanto você tem ali... Ainda posso aumentar aqui, né? Se eu quiser colocar o 37, ainda dá, não dá? E aquela é a forma localizada da doença. Não é surreal isso? Pois é. Mas é assim que a gente faz, lembraram? Então, a forma localizada são primeiros molares e incisivos e mais até 2 dentes. E a generalizada se afetar incisivos, primeiros molares e 3 dentes ou mais. A gente classifica conforme a gravidade, em leve, moderada e grave? Não, por quê? Porque ela já é uma doença grave. Então, a classificação e síndromes clínicas. A história médica não é significativa, tem rápida perda de inserção e destruição óssea, agregação familiar que a gente não vê na periodontite crônica, quantidade de depósitos microbianos são incompatíveis com a gravidade. Então, às vezes, você olha e fala, caracas, eu tenho que raspar meu paciente que tem periodontite agressiva e você não acha um cálculo subgengival do cara. Né? Proporções elevadas de AA e porfiromonas, anormalidades de fagócitos, tá? Os macrófagos são hiperreativos, ou seja, os macrófagos, lembra que eles produzem citocinas pró-inflamatórias? Então, se meu macrófago é hiperreativo, imagina como é que está a minha produção de citocina pró-inflamatória. Se os pacientes apresentam produção elevada de prostaglandina E, interleucina 1-beta, que faz reabsorção óssea, progressão da perda de inserção e perda óssea pode ser autointerrompida. Então, ela tem um caráter de exacerbação e quiescência. Então, você tem surtos, ela é episódica, você tem surtos de perdas grandes e autolimitadas. Perda de inserção incidental. Então, são pacientes que apresentam a perda de inserção e não estão se enquadrando em nenhum critério de diagnóstico específico para periodontite crônica e agressiva. São as nossas incógnitas, né? É um grupo de alto risco para periodontite. Por exemplo, recessões associadas com trauma ou posição do dente, perda de inserção associada com os terceiros molares impactados, escovação traumática. Enfim, se a gente for ver o paciente que faz trauma de escovação, ele pode ter perda de inserção grande, desde canino até molar, né? A tábua óssea vestibular na maxila mais fina, então reabsorve mais rápido, então ele tem perda de inserção, mas ele não está incluído nem na periodontite crônica, nem na periodontite agressiva. Falando de epidemiologia um pouco, as formas agressivas da doença periodontal são detectáveis em todas as idades, tanto na dentição decídua e permanente. Na dentição decídua, afeta crianças em até 11 anos, com a frequência variando até quase 5%.
e não necessariamente a forma agressiva da doença podendo ser crônica. Então, se o concurso te perguntar se uma criança pode ter periodontite crônica, ela pode ter periodontite crônica. É comum? Não, é muito raro, mas pode acontecer. E o concurso gosta do raro, mas pode acontecer, né? Na dentição permanente, acontece em indivíduos entre 13 e 20 anos, com uma prevalência menor do que 1%. Os países subdesenvolvidos têm relação com o subdesenvolvimento e relação socioeconômica também. Por quê? Porque o paciente tem menos acesso à saúde, né? Fazendo triagem, né? A gente vai medir perdas de inserção, fazer radiografia interproximal. E aí, de 7 a 9 anos, a distância da crista óssea até a JCE em molares descidos tem que ser de 0 a 1,4 milímetros. Em permanentes, até meio milímetros, e em adultos, de 2 a 3 milímetros. Por que eu coloquei esses números? Porque o concurso gosta de número, né? O exame periodontal deve ser feito como parte da consulta de rotina, o que às vezes não acontece. Então você olha, de repente o paciente tabagista não chega com sinal clínico de inflamação nenhum, o dentista acha que está tudo certo, a gente não faz a sondagem e aí não descobre nada. Então imagina só, você olharia para uma gengiva assim, para os dentes assim, e diria que tem uma sondagem de 9 milímetros aí? Não, então tem que se fazer parte da rotina. Eu sei que é um procedimento demorado, desgastante, mas tem que ser. A forma da gente detectar perda de inserção é através da sondagem periodontal. O exame interproximal ele pode ser usado também. O diagnóstico diferencial ele vai ser feito com base na exclusão da agressiva. Então a gente tenta enquadrar o paciente na agressiva, não está dando, não está entrando, é crônica. Tem doença sistêmica que envolva resposta imune e inflamatória? Crônica, tá? Então, falando de etiogenia e patogenia de novo, a destruição dos tecidos de inserção, a destruição grave dos tecidos de inserção periodontal em idades jovens ou acontecem porque os agentes causadores, a minha placa é altamente virulenta, ou porque eu sou mais suscetível àquilo, ou ainda juntou tudo, coitado do paciente, que tem a soma de todos os fatores. Então, só para vocês não ficarem com saudade, o AA, que é sensível a qual antibiótico? A amoxicilina, né? Ele é um bastonete gram-negativo anaeróbio facultativo não móvel, está presente em 90% dos casos da periodontite agressiva e tem os fatores que são capazes de causar a doença. Além disso, tem a resposta direcionada para eles, resposta imune específica. E a gente vê que a gente teve tratamento, no sucesso no tratamento periodontal, se os níveis deles diminuem. Então, esse quadro vocês têm na apostila também, não tem? São o que cada fator de virulência dele, como por exemplo a leucotoxina, o que eles fazem? Destrói leucócito e polimorfo e macrófago. Então tem o fator de virulência aí, e o que esse fator de virulência faz de ruim para o tecido periodontal do paciente. O dano bacteriano ao periodonto, ele pode ser ação direta ou o quê? Indireta. A direta sou eu o quê? Eu patógeno causando o problema. A indireta sou eu patógeno induzindo o corpo a reagir, né? Nosso hospedeiro vai responder de forma local e sistêmica através do recrutamento de polimorfo, células beta, células B, plasmócitos. Há também a presença de porfiromonas gengivales no caso de periodontite agressiva, mas o grande responsável quem é? O A. Aspecto genético de suscetibilidade do hospedeiro. Então, a porcentagem de irmãos afetados no caso da periodontite agressiva, pode afetar 50% dos irmãos. Então, se um irmão tem, você já pergunta para o irmão de vocês, chegando em casa, já dá uma olhada, se ele tiver 50% de chance de você desenvolver. E aí, a agregação desses casos familiares indica o quê? Que esses fatores podem ser importantes na suscetibilidade do indivíduo. Além disso, a gente tem os aspectos ambientais, né? O tabagismo é um grande fator de risco para o paciente
também com a periodontite agressiva. Então, as formas agressivas de doença são consideradas multifatoriais, se desenvolvem como resultado das interações dos genes e o meio, e ela é resultado dessa não capacidade que o hospedeiro tem de lidar com a agressão do patógeno que causa, que é o quem? O AA, né? Então, assim, o hospedeiro não consegue lidar com essa bactéria e com os fatores de virulência que tem para conseguir conter essa doença. O diagnóstico é feito como? Clinicamente, microbiologicamente, avaliar a defesa do seu hospedeiro, geneticamente. No diagnóstico clínico, a gente tem que ter histórico médico e dental específico do paciente. Por que o histórico médico? Porque se ele tiver uma doença sistêmica que influencia imune e inflamatória, ele está excluído da periodontite agressiva. Então, você tem que se perguntar, existe perda de suporte periodontal? Tem, tá bom. Mas aí essa perda de inserção está acompanhada da formação de bolsa ou é recessão? Porque tem diferença. Quando a gente tem trauma de escovação, por exemplo, promovendo a perda de inserção, a gente tem formação de bolsa? Não, você tem perda de inserção, mas a sua profundidade de sondagem não aumenta. Todo mundo visualizou isso? Sua raiz fica exposta, mas quando você coloca a sonda onde está a margem gengival, ela vai entrar muito? Não vai. Existe causa plausível para perda de inserção que não seja periodontite? Então tem placa. Tem outra causa para esse paciente estar tendo isso? Existe outro processo simulando a doença periodontal por formação de pseudobolsa, que às vezes a gente vai sondar, vai ver profundidades aumentadas e na verdade o paciente não teve perda de inserção. Você tem um edema, que está aumentando essa profundidade, e você pode confundir isso com perda de inserção e classificar o paciente como periodontite errada. E aí, a periodontite crônica agressiva ou necrosante? Então, a necrosante é mais fácil de excluir aí, né? Então, dói demais. A periodontite crônica agressiva dói? Então, dói demais. O paciente geralmente é imunossuprimido, tem a formação de ulceração, né? E aí a gente fica entre a crônica e a agressiva, mas agora vocês já sabem fazer o diagnóstico diferencial. No caso do diagnóstico microbiológico, para que a gente faz? Porque existem patógenos que estão muito mais associados com uma forma de doença do que com outra. Então, se eu pegar um caso de periodontite agressiva e for fazer um exame microbiológico, quais as chances de ter AA naquilo lá? São enormes, né? E no da crônica, não. Se ele estiver presente, os níveis dele são mais baixos e está predominando quem? Porfiromonas gingivales, as outras bactérias do complexo vermelho e laranja. Avaliar a defesa do hospedeiro. Então, eu tenho que ver se o paciente apresenta distúrbio fagocitário em células de primeira linha de defesa, quimiotaxia alterada, se tem mais prostaglandina capacidade diminuída para atingir altos índices de anticorpos para o AA. Diagnóstico genético. Então, tem a necessidade de avaliação de irmãos e outros familiares para a gente estabelecer uma relação. Então, se não tem agregação familiar marcante, as chances de terem periodontite crônica são maiores, né? Então, ajuda também a estabelecer a necessidade de monitoramento. Ou seja, se eu sou da família de alguém que tem, as chances de eu ter são grandes. Então, você monitora aquele indivíduo. Recentemente, lá na faculdade, a gente está tratando uma paciente que tem periodontite agressiva, ela está em manutenção de 4 em 4 meses, e ninguém nunca tinha avisado para ela que tem esse perfil familiar, né? Ela não sabia que tinha periodontite, enfim. E aí eu perguntei dos filhos, né? Ela tinha um filho de 20 e poucos anos e uma filha também, mas eu não lembro agora de cabeça a idade. Aí eu pedi radiografia do filho, o filho já começou com perda de inserção, nem sabia. Então a gente colocou ele para monitorar e a filha, que é mais nova, já está também fazendo as consultas mais regularmente para a gente evitar que ela tenha doença precocemente. E aí a intervenção terapêutica, né? O tratamento ele deve ser iniciado logo que o paciente for diagnosticado, porque não tem que adiar, né? O sucesso vai depender da eliminação ou diminuição dos níveis do patógeno causador e proporcionar um ambiente de saúde a longo prazo. Por quê? A gente consegue manter essas visitas de intervalos de manutenção de terapia periodontal de suporte com intervalos um pouco maiores, né?
O elemento diferencial do tratamento da periodontite agressiva refere-se a afetar a composição e não somente a quantidade da microbiota. Por quê? Se eu sou um paciente que tem lá na minha flora normal AA, adianta eu ficar tentando raspar e tudo mais? Ok, adianta, vai melhorar. Mas o que eu quero? Quero que esse AA saia. Então a gente tenta restabelecer a flora dele, favorecer os benéficos para que esse AA não tenha lugar e nem nutriente para ele se restabelecer, mas isso não é fácil. Então é difícil eliminar o AA com a terapia mecânica convencional. O uso de antibióticos, conforme a gente viu na aula passada, como complemento racional, está faltando um Czinho aí, para o debridamento mecânico, a gente lança a mão nesses pacientes com periodontite agressiva, que é o metronidazol e a amoxicilina, né? A gente trata o paciente, faz essa reavaliação 4 semanas depois e até 6 semanas. O que é essa reavaliação? Quando o paciente chega, a gente sonda o paciente inteiro, 6 sítios por dente. A gente vai marcar... Dor de quê? Ai, relaxa. Tamo junto. E aí a gente reavalia para saber qual é o efeito daquela terapia. Então, meu paciente ganhou a inserção, a profundidade de bolsa diminuiu, ele apresenta sangramento ainda. Então, isso tudo vai determinar o intervalo que ele vai fazer a visita da terapia periodontal de suporte. O teste microbiológico, ideal que fosse feito de 1 a 3 meses depois. Para quê? Para a gente ver se a gente conseguiu diminuir a quantidade de níveis desses patógenos ou então suprimir, né? Eliminou.